Eu quero te explicar como que o presidente Alessandro Barcelos deu um completo all-in e já quero te falar essa campanha dele que já começou a ser plantada no dia de hoje com a chegada de Eduardo Cudê. Além disso, também eu quero te falar sobre dois jogadores da categoria de base do Internacional, um que foi contratado recentemente junto ao Sport Recife, 19 anos de idade, que vem sendo um dos jogadores muito promissores do futebol nordestino e até mesmo um jogador com possibilidade de seleção brasileira, segundo diversos analistas do Nordeste. E quero te falar também sobre um jogador centroavante do Internacional de apenas 16 anos de idade, que está sobrando no Sub-17, está sobrando no Sub-20 e é jogador da seleção brasileira Sub-17. Eu quero te contar como que esse jogador pode render milhões ao Internacional e quero te contar, né, essa nova promessa gigantesca que tem dentro da base do Inter. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui junto ao Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar aquele teu gostei, te inscrever nesse canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional. Nessa quarta-feira, o Inter que treina no CT Parque Gigante no dia de hoje com novidades e com voltas para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Inter que se encontra na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas em caso de vitória contra a equipe do Bragantino e também contando com a ajuda de alguns resultados que podem acontecer, o Inter pode chegar até a 7ª colocação. Pode chegar na 6ª, mas aí vai ter que dar muita sorte, vai ter que torcer para uma série de times perder, vai ter que torcer para o Palmeiras perder, vai ter que torcer para o São Paulo perder, vai ter que torcer ali para uma série de times perder, além do próprio Inter ganhar do próprio Red Bull Bragantino. Então é uma tendência que não aconteça, mas o Inter pode chegar ali numa 7ª, 8ª colocação e ficar perto ali do G6, né? Continuar muito próximo, porque a diferença entre o 11º, que é o Inter, até o 12º ali, que é o Atlético Mineiro, até o 4º colocado, é uma diferença de muito poucos pontos ainda. Para esse jogo, né, até então a gente pode saber que o Eduardo Cudê deve ser o treinador, mas resta saber se ele vai entrar no bid a tempo, né, ou seja, pode ser que por enquanto o Cauã de Almeida assuma a equipe, mas a ideia do Inter é colocar o Cudê a tempo no bid e acho que vai ter tempo suficiente para isso, porque o Inter tem até sexta-feira, 7 horas da tarde para conseguir fazer isso. O Inter que deve ter Johnny, Mercado e Arangues, tá? Esses três jogadores que estavam virtualmente no departamento médico, né? O Johnny sim estava um pouco mais no departamento médico, foram liberados. Quem não deve estar à disposição? Vitão. Vitão tomou o 3º cartão amarelo, não pode enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, tá fora desse jogo. Com isso, a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Nico Hernandes, Mercado, ou por Igor Gomes e Gabriel Mercado. Vai ficar essa dúvida aí que o próximo treinador, né, possivelmente o Cudê, vai ter que definir. Tendência de escalação muito cedo para eu passar ainda para ti, porque como eu te falei, tem todos os treinos essa semana e o nosso treinador a recém ainda está chegando. Então ainda não existe uma definição de escalação. Maurício e Pedro Henrique, tá? Começaram a iniciar trabalhos com bola. Essa é uma informação muito boa, o que significa que esses dois jogadores já podem ser relacionados para o jogo da próxima semana contra o Cuiabá. Jogo que antecede o jogo contra a equipe do River Plate, que possivelmente o Inter pode colocar uma equipe mista ou até mesmo uma equipe reserva, né? Então para esse jogo contra o Cuiabá, a gente já deve ver Pedro Henrique e Maurício entre os relacionados e vai ser duas voltas muito importantes, né, que vai ainda mais melhorar essa gama de possibilidades. Bruno Henrique, nessa terça-feira, realizou sessões de foto no CT Parque Gigante, né? Acredito que quando tu assistindo esse vídeo ele até já pode ter sido anunciado como novo reforço do Internacional, e o Inter também corre contra o tempo para colocar o Bruno Henrique no BID, boletim informativo diário da CBF, né? O Inter também tem até sexta-feira, 7 horas da noite. Rocher também tem que entrar no bid. Sexta-feira, 7 horas da noite, é o prazo também pro Rocher entrar no bid. Então, o Inter também está esperando essa situação.
Gabriel Baralhas foi anunciado ontem pelo Atlético Goianiense, ele que já está em Goiânia, a gente já tinha essa informação, já tinha passado essa informação para ti de maneira inicial. O Inter que tinha pago no começo da temporada 5 milhões de reais pela contratação do Baralhas e vai ter uma quitação de 2 milhões de reais desse empréstimo ao Atlético Goianiense, ou seja, o Inter só gastou 3 milhões com esse negócio e ainda vai ter que pagar ainda em diversas parcelas. O Inter entende que se o Baralhas for bem nesse Atlético Goianiense, o Inter ainda tem uma grande porcentagem, pode ser que venda e consiga reaver esse valor e daqui a pouco até ter um lucro por parte do Gabriel Baralhas. Isso até seria um pouco duvidoso, mas acho que existe sim essa possibilidade. Além disso, também o Inter que nessa janela de transferências quer se livrar, né, mas quer liberar o Kehler, né, que hoje se tornou o terceiro goleiro do Internacional, com Rocher e John. O Kehler passa a ser uma terceira alternativa. Então o Kehler que pode deixar o Inter que quer vender o jogador, mas ainda aguarda algum tipo de proposta oficial por meio de uma venda, que é o que o Inter quer fazer para conseguir pagar o Rocher, né, o Rocher que foi comprado por 7 milhões de reais, e o Inter quer vender o Kehler por 7 milhões de reais para ver se consegue equilibrar, ou pelo menos vender o Kehler por parte desses 7 milhões para tentar reaver também parte desse investimento que foi feito no Sérgio Rocher. Além disso também, Johnny, né, que todo mundo sabe, tem uma situação ainda de venda, mas não tem nada definido. Maurício também, o Inter vai ficar com ele até dezembro e depois sim pode liberar o jogador por meio de uma venda. O Flamengo estava interessado na negociação do jogador, né, existia essa possibilidade do Flamengo realizar uma proposta, mas com a permanência do Arrascaeta isso não deve acontecer nesse momento. Além disso também, eu quero te falar aqui sobre 2 jogadores da base. Eu quero começar aqui sobre um reforço que o Inter trouxe recentemente, já tá no vídeo, vai jogar agora na equipe sub-20, que é o Riquelme. Riquelme que é um jogador que chegou do Sport, de empréstimo por 2 temporadas, com passe fixado. É um jogador que é tido como uma grande promessa dentro do futebol nordestino. Foi uma grande promessa mesmo dentro do Sport, né? Só não estava jogando porque tinha um Wagner Love por lá e ele tá empilhando o gol dentro do Sport Recife. E o Riquelme chegou ao Internacional por empréstimo sem custos e vai ter esse período de adaptações do sub-20 antes de subir ao profissional. É um jogador alto de velocidade, tá? Lembra muito o biotipo do Pedro, calma, não é o Pedro, mas ele lembra o biotipo do Pedro. Jogador de imposição física, de pivô, mas também sabe correr, né? Também não é aquele pivôzão que é um paradão, que é uma geladeira. Ele sabe sim correr. Então é um jogador interessante e bom de se avaliar, e eu acho que foi um bom reforço aí que o Inter fez para as categorias de base. Além do Riquelme, hoje o Inter tem uma grande promessa, assim, mas essa eu boto hoje top 3 promessas que o Inter tem na base. O Inter tem 3 grandes promessas que eu acho. O primeiro, Ricardo Matias, esse jogador, 16 anos de idade, é titular do sub-20 do Inter, centroavante, titular da equipe sub-17 da seleção brasileira, jogador de mais de quase 1,90 m, jogador pivôzão, boa finalização, né, tem uma baita de uma estatura, tem velocidade, né, tem aquela manha do pivô, e é um jogador que eu tenho certeza que vai render alguns milhões aos cofres do Internacional, se não muitos milhões. Guardem esse nome, Ricardo Matias, 16 anos de idade, jogador da seleção brasileira sub-17, tá sobrando no sub-20 do Inter, fez gol no último clássico Grenal, né, numa roubada de bola que fez o zagueiro. Na equipe sub-20 com 4 anos a menos já sobra. Para mim o segundo jogador é o Gabriel Carvalho, com apenas 15 anos de idade, jogou a última copinha com 5 anos a menos, foi o jogador mais jovem da história do Internacional a jogar uma copinha, jogou como titular, sobrou em campo, lembra muito Alan Patrick. Para mim são as 2 maiores promessas que o Inter tem hoje dentro da sua categoria de base. E eu acho que hoje, né, a terceira maior do hoje jogador que o Inter tem assim da base, existe ali diversos jogadores ali que estão no meio termo, entre nota 7, 7,5, mas eu posso colocar o próprio caso do Luca, que já tá nos profissionais, mas também é a terceira assim grande promessa que o Inter tem. Mas o Ricardo Matias e o Gabriel Carvalho e agora o Riquelme, que a gente ainda vai ter que ver, são jogadores que eu acho que se o Inter lapidar bem, vai render alguns milhões ao Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Valeu, falou e fui!